Glória a Deus. Repita comigo. Josué. E a conquista pelo louvor. Muito bem. Josué havia morrido. Vamos voltar aqui um pouquinho. Quem era Josué? O que ele fez? Ele foi sucessor de quem? Qual que era o trabalho dele? Quem lembra? Sucessor de Moisés. Josué foi sucessor de Moisés. Interessante que logo quando o Senhor chama ele, ali no início do livro, né? Deus dá uma instrução para ele muito interessante. Josué, não cesses de quê? De meditar na palavra e de falar desse livro. E às vezes a gente cessa, né? Às vezes a gente esquece, às vezes a gente cansa de ler a Bíblia, a gente cansa de ouvir a Bíblia. A instrução para ele foi, não pare, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Amém. Deus então começa a instigar Josué. Perdão, o povo. Deus começa a instigar o povo e dizer para eles, olha, já foi conquistado para vocês. Eu já anunciei para vocês que essa terra era uma terra prometida. Já foi anunciado que era uma terra que mana leite e mel. Já foi anunciado tudo que Deus conquistou para vocês aqui. Mas vocês ainda não estão desfrutando. Você já se encontrou numa situação parecida com essa? Você vem no culto, seu pastor fala um monte de coisa, um monte de bênção, mas você fala, não está funcionando ainda na minha vida. Mas a vontade de Deus é que o povo fosse e tomasse posse, que eles agarrassem com força, com mão forte, aquilo que o Senhor já tinha conquistado para eles. Quando eu converti, tinha uma música muito interessante, muitos aqui não conhecem, uma música antiga, que dizia assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Alguém já ouviu? Sim. Já, Kézia? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas o povo não estava se apropriando daquilo que o Senhor havia conquistado para eles. E muitas vezes eu e você vivemos assim. Nós vivemos como quem tem, sem desfrutar o que tem. Como quem pode, sem desfrutar do que pode. Como quem é, sem desfrutar daquilo que é. Mas onde é que está a discrepância, então? Onde é que está o erro? Onde é que está o problema? Por que existe bênção conquistada para nós? Por que existe bênção de saúde, bênção financeira? Bênção de que mais? Me ajuda. Hã? Bênção espiritual, o quê? Paz. Acesso. Quem mais falou o quê aqui? Alegria. Toda sorte de bênção. O grande problema é que nós não pegamos, não tomamos posse. E se você tomar como ponto de partida aqui agora, que Josué é um tipo de Cristo, da mesma forma que Josué morreu, e o Senhor estava dizendo para o povo, vai e toma posse. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele falou uma frase, numa única palavra para nós, mas para ele foi uma frase. Quando ele estava lá, ele disse, Teteslai, que significa o quê? Está consumado. Em outras palavras, tudo que eu vim para fazer, eu fiz. É como se o Senhor dissesse assim, o que eu vim para fazer, eu fiz. Agora a bola está com você, Fernando. Segura aí. A bola está no seu lado da quadra agora. Então você tem que fazer alguma coisa. Mas como que eu entro na posse disso que já foi conquistado para mim? Quando Deus começou a instigar aquele povo, eles fizeram a seguinte pergunta para o Senhor. Senhor, tudo bem, já que a terra é para nós, quem de nós que vai entrar nela primeiro? Quem de nós que vai lá primeiro? Quem vai tomar posse primeiro? E agora eu vou desafiar você. Quem foi que Deus falou que tinha que ir à frente? Josué não tinha morrido. E Israel está perguntando para o Senhor, quem de nós a nação de Israel havia sido dividida em quê, irmãos? Em quê? Em 12 tribos. Mas tinha uma específico
que o Senhor falou, essa daí vai entrar primeiro. Ela vai na frente de todo mundo. Qual é o nome? Judá. Judá, traduzindo para a nossa língua, significa louvor. É como se o Senhor dissesse assim, todos vocês vão, mas o louvor vai na frente. Aleluia. Todos vocês vão, mas enquanto vocês cantam aquilo que eu já conquistei para vocês, as posses vão acontecendo. Todos vocês vão, mas a cura que ainda não aconteceu, enquanto você canta, ela vai ser ministrada no seu corpo. Todos vocês vão, mas aquela área da sua vida que ainda não foi liberta, que você ainda não conseguiu se desvencilhar de algum pecado, enquanto você canta, enquanto você louva, você vai ser liberto. Havia um homem que estava numa cadeia um dia, ele e um parceiro dele. E a Bíblia diz que lá pelas tantas horas da noite. Que hora que era, mais ou menos? Pela meia-noite. Pelas tantas. Ela está prestando atenção, repetiu certinho. Lá pela meia-noite, eles começam a cantar louvores. Como é que fala esse último que a gente cantou aqui agora? Imagina, Paulo e Silas lá na cadeia, cantando. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E os outros presos pensando, tadinhos. Deve ser algum efeito mental neles, né? Alguma coisa deve estar atrapalhando eles, mentalmente falando. Estão presos e estão dizendo. Aí, de repente, eles começaram a cantar a música do Fernandinho. Você sabe que não aconteceu isso. Aí eu tô, né? O Fernandinho nem era vivo ainda. Eu sou livre. E o povo pensando, afetou mesmo o cérebro. Mas do nada, enquanto eles cantavam louvores, o que aconteceu com as portas da cadeia? Mas foi só a deles? Não, a de todo mundo. Enquanto você louva, até o seu vizinho é abençoado. amém. Mas vamos ser honestos. É fácil louvar quando você está amarrado num tronco, numa cadeia fria lá embaixo, no calabouço? Não é, irmãos. É fácil você louvar quando você está passando uma crise familiar? Não é. Alguém consegue louvar no meio da enfermidade? Não, é difícil. Eu conheço um pastor que, há um tempo atrás, o filho dele teve câncer. E aí a mãe falou para ele assim, eu vou ficar com você aqui, enquanto você faz quimioterapia. E cada gota dessa que descer, nós vamos dar uma glória a Deus. Não é fácil louvar no meio da circunstância adversa. Mas hoje eu quero falar para você de 3 aspectos desse louvor de Josué, que possibilitou, que facilitou, que produziu a conquista daquilo que o Senhor, a posse daquilo que o Senhor já havia conquistado para eles. Então, para quem vai anotar, para quem vai memorizar, seja o que for, primeiro ponto é: cante a canção da nova aliança. Cante a canção da nova aliança. A aliança antiga, ela era baseada no quê? Irmãos, eu prego isso aqui todo domingo. Na lei. E a lei, ela diz que você tem que fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Certo? Até aí? Mas se eu estou dizendo para você que é para cantar a canção da nova aliança, como é que isso funcionaria? Vamos para a Bíblia? Quero ler com você alguns textos. O primeiro deles, Salmo 149:1, já está aqui. Olha o que diz. Cantai ao Senhor um cântico, um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Deixa aí, Gustavo. Veja bem, vamos aprender a interpretar textos aqui. Cantai ao Senhor um novo cântico. Não é a música ainda, porque ele vai e completa. E o seu louvor. Então o que o texto está dizendo aqui? É que o louvor tem que ser do cântico novo. Eu estava conversando com a Thaís, minha esposa, e falando que se a gente for de fato observar todas as músicas que a gente canta, a grande maioria delas canta alguma coisa que não é mais a verdade atual. É verdade bíblica, mas não é mais a verdade atual. Quer ver uma? Aonde que o Espírito Santo habita hoje? Vou perguntar de novo, para ver se todo mundo tem convicção. Aonde que o Espírito Santo habita hoje?
Mas aí a gente canta. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele diz, eu sei, eu vim com você. Já cheguei. Para falar a verdade, fui eu que te trouxe aqui. Mas aí eu e ela decidimos que a gente não vai ficar implicando com música. Porque se a gente for ficar implicado com música, não vamos cantar nenhuma. Mas eu estou dizendo para você, cante a canção da nova aliança. O que é esse cântico novo, irmãos? Que o texto ali está dizendo. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aqui está a Assembleia dos Santos. E nós estamos cantando um louvor aqui. Mas esse louvor tem que ser baseado no cântico novo. Quero ler um outro texto com você. Isaías 43, 19 diz assim. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que é essa coisa nova que Isaías está falando aqui? Repita comigo. É a nova aliança, pastor. E a nova aliança ela é baseada no quê? Na graça. E o que é graça, Gustavo? A graça é uma pessoa. A graça é o Senhor Jesus. Nenhum de nós merecia nada dele. O dia que você achar que você está fazendo alguma coisa que você merece mais do Senhor, você entrou pelo caminho mais torto que você poderia entrar. Eu diria... Bom, não vou dizer nada, não. Esse cantar um cântico novo, ele está muito bem descrito lá em Apocalipse, capítulo 5, que eu quero ler com você. Versículos 9 e 10. Tem ele? Apocalipse 5? Isso. E entoavam novo cântico. Mas espera aí. Para tudo. Isaías é antes ou depois do Senhor Jesus? Antes. E ele está falando. Eis que eu vou fazer algo novo. Eu faço coisa nova. Ele está falando da graça lá na frente, da manifestação do Senhor lá na frente. Apocalipse é antes ou depois do Senhor Jesus? Já é depois. E ele está falando já de algo que já existe, que já aconteceu. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Qual que é o cântico novo? É a morte do Senhor, o derramamento do sangue dele, e com esse sangue ele comprou eu, você, seu vizinho, quem está do seu lado? Comprou todos nós para o Senhor. Essa é a nova canção. Essa é a canção que, como eu coloquei aqui, cante a canção da nova aliança. Ela é baseada no sangue do Senhor Jesus, não é baseada naquilo que eu faço. Não é raro, irmãos. Não é raro. Ontem, a minha mulher ainda ouviu isso. Não é raro você ouvir as pessoas dizerem assim, para você, para nós, eu não estou pronto para ir para a igreja. Normalmente eu confirmo. Eu olho para a pessoa e falo, você não está mesmo? Vai pecar mais um pouquinho. Eu digo para ele, ou para ela, você nunca vai estar pronto. Porque o dia que você estiver pronto, você não está indo para a igreja, você vai para algum outro lugar. Porque a igreja é o lugar daqueles que nunca vão estar prontos. Aleluia. Nós só estamos prontos por causa do sangue que foi derramado sobre mim, sobre você. Glória a Deus. Por que você está tão caladinho, amor? O novo cântico é esse cântico baseado no derramamento do sangue. Olha o que ele diz no verso 10. E para o nosso Deus os constituíste. Está falando de mim e de você. Reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Tenho falado isso porque as pessoas têm uma mania de achar que o reino é só lá no céu. Tem gente que acha que aqui ainda é uma vida miserável, desgramenta. E que lá no céu que eu vou desfrutar. Você vai desfrutar no céu também. Mas a vida de reino que o Senhor conquistou para mim e para você é para agora, para já, para aqui, para essa cidade, para onde você vive. Amém. Amém? Amém. Esse novo cântico é baseado numa aliança. Nova aliança.
a mesma que toda vez que a gente toma a Santa Ceia, a gente repete a frase que o Senhor mandou repetir. Esse é o sangue da nova aliança. Nova e eterna. A nova aliança é baseada naquilo que aconteceu. Eu posso usar aqui alguns marcos, né? Alguns ícones. A velha aliança foi dada aonde? E para quem que ela foi dada? Gustavo falou aqui que o dízimo foi bem antes da lei. E ele está certo. Mas quando a lei foi dada para um homem, esse homem Moisés, aonde que ele estava quando a lei foi dada para ele? No Monte Sinai. Mas a aliança da graça, ela é iconizada, ela é precursorizada, vamos dizer assim, em qual monte? Sião. Sinai aponta para a lei. Sião aponta para a graça. O que aconteceu no Monte Sião? Alguém lembra? Ninguém lembra? Você vai ouvir então, durante as próximas pregações. Salmo 149, versículo 2 diz assim: regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. No Monte Sião foi celebrada uma aliança, onde Deus diz: porque você não me negou seu filho, eu também não vou te negar o meu. Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Se o Sinai então é o ícone da lei, Sião é o ícone da nova aliança. E essa aliança, ela não pode mais, nunca mais ser baseada no pode, não pode, no faz, não faz, nem no certo ou no errado. Vou te dizer algo que às vezes eu sei que incomoda as pessoas que gostam de um pouquinho da lei. Quando você fala para elas assim: todos os seus pecados já foram perdoados. Os que tem um pouquinho, uma pontinha da lei ainda, eles ficam assim: mas como? Todos. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Sustenta, vai em frente. Quem sabe você dá conta? Eu preciso viver uma vida de santidade. Bom, aí é diferente. Você querer viver uma vida de santidade não é nada mais, nada menos do que fruto do novo nascimento que já aconteceu no seu coração. Não é baseado na sua vontade. Ninguém consegue ser bom o suficiente diante de Deus. Se a nossa bondade não nascer nele primeiro, para ele não tem valor nenhum. Eu sei que é difícil falar assim, mas essa é que é a verdade. Eu estava ouvindo um pastor muito famoso essa semana, e houve um momento em que ele falou exatamente o contrário do que eu disse aqui. Na hora que ele falou, chegou a doer no meu ouvido. Eu falei: misericórdia, deixa eu ouvir mais para ver se ele vai explicar. Mas ele manteve a posição dele. E ele dizia: você precisa se esforçar para ser santo. Aí eu falei: pastor, estava indo tão bem. Mas você começa a falar umas coisas dessas. Tudo bem, eu vou dar a ele então a credibilidade de pensar que o esforço que ele está falando que ele tem que fazer é o esforço porque o Espírito de Deus está nele dizendo: meu filho, não vai por esse caminho do pecado. Então, aleluia, glória a Deus. É o esforço da graça. É o esforço de não ter que fazer nada. É um paradoxo. Mas o problema não é como ele fala, o problema é como chega no coração. É como chega aqui nos ouvidos da gente, né? Chegou no meu, eu já estranhei logo. Eu não conheço ele, e ele está lá, coitado, e eu falando mal dele aqui. Hebreus 12, versículo 18 em diante, diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Eu mesmo não quero ir para esse lugar aí, não. E ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Nós já estamos no Monte Sião. Você não está mais marchando para ele. Moisés viu um outro tipo de coisa. Eu e você estamos contemplando a nova cidade, a nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a cidade que as ruas são de ouro, a cidade onde não tem enfermidade, a cidade é a única onde você vai cantar cânticos corretos.
Santo, santo, santo. Imagina como é que vai ser no céu. Se tem gente que tem preguiça de cantar aqui, no céu está enrolado, porque lá a Bíblia diz que o louvor vai estar constantemente nos nossos lábios. Eu sei que é heresia própria, irmão, vou até pôr o copo aqui. Deixa eu contar, todo pastor tem uma heresia do gasto, a dele. Eu não sou diferente, eu tenho a minha. Eu falo que o único ministério que vai para o céu é o de louvor. No céu precisa ter ministério de cura? Não tem doente. No céu precisa ter ministério da palavra? Não, o Senhor vai pregar para mim e para você o dia inteiro. Você vai ouvir dele. Não é? Tem algum amor que eu estou esquecendo que vai para lá? Não, ele já está lá. O Senhor vai ministrar ele lá. Você acha que nós vamos ministrar lá no céu? Então eu estou mais perto, que eu já estou ministrando, que é mais perto. Segundo, cante numa posição de descanso. Salmo 149, 3 até o 5 diz assim: louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Agora olha o que diz: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. No seu leito cantem de júbilo. Na sua cama cantem de júbilo. Cama é lugar de descanso. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Isso fala de cantar numa postura, numa posição de descanso. A gente tem que tomar muito cuidado ao dirigir o louvor e não levar as pessoas àquela introspecção, e aquela choradeira, e aquelas notas que ficam fazendo o povo ficar melódico, metódico e outros ódicos que tem. E a pessoa fica ali, se for a presença do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se for só aquela sofrência, aquele louvor que dá dor de barriga em cabrito, não, é melhor não tocar, é melhor não cantar. Entende? Cantar numa postura de descanso, cantar numa posição de descanso, é você entender o seguinte: qual foi a maior bênção que você já recebeu na sua vida? Qual delas? A salvação. Então, quando você vai cantar para tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou, se Deus não negou a salvação para mim e para você, como diz o texto bíblico, né, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. É você cantar um louvor, entender, já estou tomando posse. Irmãos, vim para o culto e tem um momento de louvor. São 2, 3 músicas, 4 músicas às vezes que a gente canta aqui. Hoje eu quero pedir permissão para te ensinar. É um momento em que você precisa saber aproveitar ele ao máximo. Aproveite ele ao máximo, porque dura pouco. 3 músicas dura quanto tempo? 15, 20 minutos? Na melhor das hipóteses, que é meia hora, quando estende. É um momento em que você não é a música que a gente escolheu, se bem que tem músicas que são mais ungidas, é verdade, mas é um momento em que você está declarando a vitória, que você está abrindo a sua boca, que você está marchando contra as circunstâncias, que você está amarrando aquilo que está te prejudicando, que você está soltando aquilo que está te amarrando. Então aproveite, cante no descanso, cante na certeza de que Deus já fez, cante com a convicção, com a fé, né, de que já foi conquistado por você, você só está tomando posse. Agora há pouco eu falei sobre o esforço, eu quero ler isso para você na palavra de Deus, está lá em Hebreus 4:11, olha o que diz, vamos ler juntos, depois que eu beber água aqui, né? Vamos ler juntos, 1, 2 e... Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está falando para nós nos esforçarmos para entrar num descanso. Esse é o único momento da Bíblia em que ela diz para você fazer algum tipo de esforço. E o esforço é para
Descansar. Houve uma época em que eu preguei sobre uma certa batalha, em que Deus manda Josafá dar instrução para as pessoas, ele diz, se preparem para a guerra. Ok. O que eu vou fazer na guerra? Senta. Eu vou puxar a espada? Não. É para ficar de pé, é para fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém tinha que necessariamente ir para a guerra mesmo. O que Deus esperava daquele povo era um posicionamento espiritual. O que o Senhor espera de mim e de você, no meio da crise, é um posicionamento espiritual. E não é o que a gente tem. Irmãos, eu sou pastor, mas eu falho o tempo inteiro. Eu esqueço disso o tempo inteiro. No meio da crise, você tem a tendência de olhar para tudo que é natural. Para tudo aquilo que não é necessariamente o que a Bíblia está mandando fazer. Você vê que essa questão de descanso, essa questão da postura nossa, depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ela está na Bíblia de uma capa na outra. Tem um texto, está lá em Marcos 6,39, a gente vai ler na versão na NVI, diz assim, então Jesus ordenou que fizessem sentar o povo, que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Havia uma preocupação ali, porque muita gente estava por ali ouvindo o Senhor e não tinha comida, e já fazia tempo que eles estavam ali. Aí apareceu comida, não é minha pregação aqui hoje. E o povo e os discípulos perguntaram, Senhor, como é que nós vamos distribuir isso? Faz o seguinte, manda o povo sentar. Mas se fosse eu e você, o que a gente ia mandar o povo fazer? Uma fila. Fila. Eu já estava pensando. Não é? Faz uma fila aí. Vamos cada vez, sem bagunça, pelo amor de Deus. Mulher para um lado, menino para outro. Só vai comer quem tiver na fila. Homens aqui, Aham. mulheres aqui, dizimistas fiéis. Não, esquece. Passou pela cabeça uma bobeira aqui. Esquece o véu. Né? Ah, é VIP. VIP, né? Prêmio, prêmio. Pois é. Mas isso é porque eu e você não pensamos o tempo inteiro com a mentalidade da graça. A mentalidade da graça foi, manda o povo sentar. Manda ele sentar e faz questão de dizer, na grama verde. Você lembra de um outro texto na Bíblia em que fala de mim, de você sentado na grama verde? Salmo 23, ele me faz repousar em pastos. Agora, peraí. Repousar em pastos verdejantes, sentar na grama verde, postura de descanso para receber. Verdade? Amém. Postura de descanso. Como é que foi o título que eu pus aqui? Cante numa posição de descanso. Por que eu tenho que ficar nessa posição de descanso? Porque a própria Bíblia diz que não adianta eu querer fazer coisa alguma. Eu não vou conseguir aumentar em nada na minha vida. Marcos 6,27 diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está dizendo, você pode fazer esforço, você não vai dar conta. Você pode pelejar para aumentar a sua vida. Está lá. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida linear. É. E a Bíblia está dizendo, você pode até tentar. Você não vai conseguir muito. É capaz de diminuir. Não é? A minha preocupação e a sua tinha que ser muito mais e entrar nesse lugar do descanso. Existe uma palavra que a gente ministra aqui de vez em quando, faz muito tempo que eu não falo sobre ela, os mais antigos vão lembrar. A Bíblia diz que no momento em que Deus anunciou, eu vou acabar com tudo, vou mandar um dilúvio. Um homem começou a construir um barco enorme, Noé. E aí quando o pessoal perguntava para ele, por que você está construindo? Não, porque vai vir uma chuva muito grande. Mas tem um problema. Nunca tinha acontecido chuva nenhuma. Então o povo não tinha nem noção do que era uma chuva.
Deus vai mandar água do céu. Como é que é isso? E aí começaram até a achar que ele era meio doidinho. Agora olha que interessante. Noé trabalhou muito para construir aquela arca. Mas ele trabalhou no descanso. Pastor, como é que é isso? Porque às vezes quando a gente fala de viver no descanso, tem gente que acha que não precisa trabalhar. Tem gente que acha que é só ficar em casa, que vai cair do céu, né? Deus vai mandar. Às vezes ele até manda. Né? Tem uns que vão, que leva-me além, fica em casa jogando videogame e acha que Deus. Bom, mas o nome Noé significa algo muito interessante. Eu não pedi ele para colocar, então não vou fazer isso com ele, não. Não precisa, Gustavo. Lá em Gênesis, capítulo 6, do verso 8 em diante, do 8, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Agora, irmãos, olha para mim. Graça é aquilo que você recebe sem merecer. Estou certo? Yes. Graça é receber sem merecer. Noé, o nome Noé significa descanso. Então, se eu trocasse aqui, ficaria assim, olha. Então, o descanso achou graça diante de Deus. Quanto mais descanso você tem, quanto mais você entra nessa postura de descansar, de crer e dizer, o Senhor vai fazer algo. Amém. Ele está trabalhando. Mais graça e favor vai acontecer na sua vida. Um dia alguém chegou e perguntou para mim, pastor, por que a vaga do crente dá certo para você, mas não dá para mim? Eu falei, boa pergunta. Todo mundo sabe da vaga do crente? Sim. É aquela que eu falo que tem lá na frente. Não, né? Inclusive os outros. Semana eu experimentei o frango do crente. É mesmo? Eu peguei o último lá. Como é que funciona? Ah, tá. Ô, Glória. O povo inventa teologia até agora, né? O povo cria, Uai, pastor, estava pedindo para Deus enviar o anjo do aquecedor. não é? Porque ela não sabe que tem um monte para tudo. Tá? A Bíblia não fala que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito? Sim. Noé achou graça, o descanso achou graça. Quanto mais você descansa com a seguinte postura, eu creio que o Senhor está fazendo. Mas entenda, Noé não parou de trabalhar, ele cria. Amém, Jesus. Mas ele não parou de fazer o que ele tinha que fazer. Aleluia. Deus vai fazer algo. Se você for por esse prisma, tudo na sua vida muda. Pastor, você é contra remédio? Pessoalmente, eu não gosto. Pessoalmente. Mas tem pecado em beber remédio? Não tem. Se você toma seu remédio com a seguinte certeza, o médico sabe o que é melhor para mim, então você já entrou pelo buraco errado. Mas se você toma um remédio dizendo, o Senhor vai usar esse remédio. Eu vou descansar. O médico me mandou tomar, eu vou tomar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não tenho nada contra ele. A Thaís, minha esposa, se ela tiver que tomar um comprimido, ela ora, consagra, põe óleo no remédio, ela unge o remédio, faz um monte de coisa. E toma. Por quê? Porque a certeza dela, o descanso dela não está na palavra do médico, não está na palavra do farmacêutico, não está na palavra do profissional, está na palavra do Senhor. Amém. E isso vale para tudo, irmãos, na nossa vida. Para tudo. Por último, cante para prender os seus inimigos, para colocar eles em cadeias. Salmo 149, do 6 ao 9, diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Tem louvor de Deus, tem alto louvor de Deus nos seus lábios? Eu vou perguntar de novo, que alguém estava dormindo ainda. Nos seus lábios tem altos louvores de Deus? Amém. Eu não sei se você tem percebido, também não é mérito nenhum de ninguém aqui, não é meu, né, de ninguém. Mas eu estou percebendo o nosso louvor entrando numa atmosfera diferente. Amém. Ou sou só eu estou iludido?
Amém, é verdade. Eu estou percebendo. E você sabe que atmosfera que é essa? É a atmosfera do dizer, eu vou cantar, enquanto eu canto, Ele faz. Amém. Glória a Deus. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes. Para exercer vingança entre as nações. Aí o povo acha que você tem que pegar a espada e sair brigando um com o outro. Não é assim não. E castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias. E os seus nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita. O que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Para a gente entender o que é essa espada de 2 gumes que está aí na Bíblia, eu e você temos que recorrer a um outro texto. Está lá em Hebreus 4:12. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada. Mas o que é a espada? É a palavra. A espada é a palavra. Então eu disse para você, cante para prender os seus inimigos em cadeias, que é o texto que a gente leu agora há pouco do Salmo 149, que diz que vai meter os reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Essa espada é a palavra. E quanto mais você usa ela, mais ela faz parte de você. Tem uma história na Bíblia muito interessante, que fala que um certo guerreiro foi manuseando tanta espada, que chegou uma hora que a mão dele se fundiu com a espada. A mão e a espada viram uma coisa só. Como é que é o nome dele? Eu não lembro agora. Eu vou lembrar daqui a pouco. A mão dele se fundiu com a espada. Eu vou te dizer, você e a espada, você e a palavra precisam ser fundidos também. Amém. Vim para cá todo domingo, vim para o culto de quinta-feira, ir para o Life Group e ouvir uma palavra nesses eventos. É muito bom. Mas eu te estimulo a ler essa palavra, a manusear essa espada, você mesmo, o máximo que você der conta. Vai para ela, lê ela, cante ela, estude, ouça. Amém? Eleazar. É. A mão dele se fundiu com a espada. Eu quero ser fundido com essa espada, com a palavra de Deus. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou para a Bíblia, quanto mais eu me preparo para estar aqui, parece que mais simples vai ficando o entendimento, sabe? Mais fácil vai ficando de compreender a vida, de lidar com as dificuldades da vida. O pastor passa por dificuldade também. Ele passa por umas que você não passa. Você não passa por a dificuldade de chamar alguém para o culto e ele não vir. Eu passo. A Bíblia fala de 7 inimigos, que eu já preguei sobre eles aqui, que a gente tem que vencer. Hoje eu vou pregar sobre os mesmos 7 em 10 minutos, 13, prometo. Dentro desse contexto. Então você vai perceber que não vai mudar a essência, mas vai mudar as palavras um pouquinho. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, a terra que ele havia feito a promessa. E eu te pergunto já nessa manhã, que terra que você precisa possuir ela hoje? Estão entendendo a minha analogia aqui, né? Que terra você gostaria de possuir ela hoje? Eu vou te dizer, em um certo estado aqui perto de nós, muita gente gostaria de ter um cartãozinho verde, porque a coisa lá está feia. Essa é uma terra que muitos de nós gostariam de ter. A terra da documentação, do Green Card, aqui na América. Muitos gostariam de ter a terra, de possuir a terra da casa própria. Tem alguém aqui que quer ter casa própria aqui na América? Amém.
Senhor vai te dar a sua casa aqui. Amém. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Olha, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai tirar muito povo do seu caminho, afastar eles de você. E Ele dá os nomes para eles. Vamos ler juntos? Os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir. O que a Bíblia está dizendo? Deus está dizendo, eu estou entregando nas suas mãos esses inimigos para você ferir eles. Porque a maioria de nós quer lidar com inimigos, sabe de que jeito? Senhor, o Senhor se vira com eles. O Senhor repreende os demônios que estão me atacando. A maioria de nós não quer dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. Se eu fizesse aqui uma enquete pastoral, e eu dissesse, irmãos, sexta-feira que vem, teremos aqui um culto de libertação. Tem que ser na sexta, para ficar chique. 7 sexta-feira. Então tragam todos os perdidos. E aí no meio do culto, a gente começa a orar. Começa a cantar louvores e começa a manifestar demônio. Um pastor conhecido meu, a igreja dele era um pouco maior do que a nossa, assim, pro fundo, e houve um evento em que ele, enquanto ele pregava, uma pessoa manifestou um demônio. Lá no canto. E ele disse, calma, calma todos. Nós temos 2 saídas nesse prédio, uma à sua direita, uma ao fundo, os irmãos podem começar a sair. E saiu todo mundo. Na minha igreja eu tenho certeza que não é assim. De manifestar um vai dar trabalho. O demônio vai ter que falar, igual ele falou um dia numa célula que eu estava. Todo mundo começou a atacar o demônio. E o demônio deu um grito. Já contei isso aqui? Não. Já contei pra você, já, amor? Para! Aí todo mundo parou. E o cara vai endemoniado e falou, um de cada vez. Vocês estão me confundindo. Vocês estão me dando muito trabalho. Mas a Bíblia está dizendo que Deus entregou esses inimigos nas minhas mãos e nas suas para nós os ferirmos. E olha como diz lá, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança. Está dizendo para mim e para você, grava essa parte, falando para mim e para você, não nos associarmos, não fazermos alianças com essas nações. Agora eu vou te contar o que cada uma delas significa. Primeiro, heteus significa medo, pavor, terror, pânico, dúvida. Heteus significa espírito de medo. Representa o medo que nos paralisa, a dúvida que impede, que nos destrói a fé. E Deus está dizendo, com esse tipo de espírito, não se associe. Então, quando você chegar perto do irmão e o irmão começar a dizer para você, é melhor você mudar, viu? Porque a migra está descendo. Ela vai chegar aqui. Diga para ele, eu não vou mudar. O Senhor vai me guardar, Ele vai me livrar dos meus inimigos. Eu vou passar pelo meio dela, e ela não vai nem me ver. Amém, Jesus. Por que, irmãos? Olha o que diz esses 2 textos. 2 Timóteo 1,7. Minha esposa ama. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ou em outras versões diz de medo. Mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem nos dado espírito de medo. Glória a Deus. Mas tem um outro texto, Josué 1,9, que ele diz assim, o Senhor falando para ele, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares. Repita comigo, Deus é comigo. Deus é comigo. Onde quer que eu for, Onde quer que não interessa o que eu faço, Ele não me deixa. Eu não tenho medo. eu não tenho medo. Tem até uma música, não tem? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Você sabe o que faz o medo sair? É a consciência de que você é filho. O filho que sabe que o pai protege ele, não tem medo de nada. Lembra daquela criancinha pequenininha? Você está ali na beira da piscina, você entra na piscina e aí ele está lá de fora, você fala para ele, pula no papai. Ele vem correndo e pula. Você põe ele numa árvore lá em cima, num muro, não sei aonde, você fala, pula nele, ele pula sem medo. Por que, Sumária? Você que é uma psicoterapeuta, por que a criança pula? Hã? Por causa da confiança. Mas o dia que ela começa a valorizar mais os perigos do que o pai que ela tem, aí ela paralisa. Eu não vou fazer isso. Né? Muita gente deixou de ser crente na pandemia. Eu não estou brincando. Muita gente deixou de ir para as igrejas na pandemia. Eu sei que a pandemia já ficou lá atrás, mas é só um exemplo. Segundo inimigo, os amorreus. Amorreus significa altos. Esse é o espírito de soberba e de orgulho, representando a arrogância, a exaltação própria. Os amorreus eram assim, arrogantes. Porque o nome deles significava alto. Sou alto, forte. Esse espírito, normalmente, ele vem, ele nos intimida. É quando nós começamos a fazer comparação. Nós cantamos bem. Mas o povo daquela igreja, esse é o espírito que morreu. Reconhecer que alguém canta bem não é pecado. Mas comparar já fica complicado. Deus vai expulsar esse espírito também. A forma de combater ele, a forma de combater esse espírito é sempre cantando louvores de fé. Terceiro, qual que eu falei que era o segundo, irmãos? Me perdoem, eu pulei um, desculpa. O segundo são os girgazeus, que são habitantes da argila. É isso que significa o nome deles. A raiz dessa palavra está associada com debilidade, com fraqueza, com algo frágil. Eles são gigantes aos olhos naturais. Mas esse inimigo fala daquilo que é frágil em mim e você. O que a Bíblia diz que é fraco em nós? Ela fala que o espírito é forte, mas tem uma coisa que é fraca. A carne é fraca. Esse espírito dos gigazeus é que nos leva a confiar na nossa própria força, na nossa própria habilidade, na nossa própria capacidade de resistir ao pecado, por exemplo. Vou te contar hoje, acho que eu já contei aqui, qual que é o modelo para resistir ao pecado. Só tem um na Bíblia, mostrado bem claro, bonitinho. José do Egito, como é que ele resistiu ao pecado? Saída pela esquerda. Volta para cá. A mulher agarrou nele e ela falou para ele, dorme comigo. Ele falou, você é ruim, hein, filha? E ela estava bem insistente, porque pelo jeito ele teve que largar a roupa. Eu imagino que ela grudou na gola dele assim, ele pensou, eu tenho que largar a roupa, porque... Quarto espírito, os cananeus. Esse povo é interessante. E quando a Bíblia fala para a gente não associar com esses povos, com esses espíritos, cananeus, eles eram conhecidos, esse povo era conhecido pela sua corrupção moral. Uma das práticas que eles tinham era de fazer sacrifício de gente, de pessoas, misturado com ritual de sexo, de coisa bagunçada ali na frente dos deuses deles. Era um povo que tinha, de novo, a palavra que eu vou usar aqui é corrupção moral. Isso nos nossos dias, hoje, para nós aqui, fala de quê? Imoralidade. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, que já daqui a pouco vai faltar letra para definir as opções sexuais do povo. Que já está, né?
Vai ter que ramificar subgrupos. Né? Eu tenho uma palavra para isso. Patético. É ridículo, é patético. Para quem vai me ouvir depois, Deus criou 2 sexos, querido. Homem e mulher, masculino e feminino. Qualquer coisa que passar disso, vem do maligno. Eu sei que tem gente que não vai gostar de ouvir isso. Vai ser cancelado. Vai. Depois a Thaís remove isso lá. Então. Deixa. Se cortar nós, aí nós tira. Quinto grupo. Os fariseus. Fariseu, tudo muito parecido. Esse nome significa habitantes da planície. Deixa eu ir para ele aqui. Que simboliza uma vida espiritual relaxada. Irmãos, nós estamos vivendo dias de vida espiritual relaxada, na maioria do meio do povo crente. O mundo está entrando dentro da igreja de uma forma, assim, terrível. Né? Em tudo quanto é tipo de padrão. Por isso que às vezes você vai perceber, né, quando você percebe que alguém, não estou falando que você falou, veja como eu disse, quando você vê que alguém perto de você fala umas palavras perto de mim, eu mudo a cara um pouquinho para ver se a pessoa entende, né, que o linguajar dela não está muito apropriado. Pastor, mas de vez em quando escapola isso, escapola na vida de todo mundo, irmão. Mas a gente não precisa ser como o mundo, nós não precisamos entrar na forma dele, nós não precisamos fazer os desenhos que eles fazem. Nós não precisamos contar as piadas que eles contam, nós não precisamos mostrar os dedos que eles mostram, nós não precisamos fazer nada disso. Não precisamos frequentar o ambiente que eles frequentam. Não, pastor, eu estou indo lá buscar o perdido. Mentira, você está indo ficar junto com ele. Não existe isso. Qual o espírito que nós estamos aqui? Qual povo? Sexto, os heveus. Os heveus são o povo que fala do engano e da falsidade. Em pelo menos 3 aspectos eu poderia contar aqui para você, mas eu vou perder tempo só com um deles. Eles eram poceiros que viviam em tendas. E eles então saíam mudando as suas tendas e entrando em terrenos que não eram deles. Entrando em cidades, em locais, lugares que não eram deles. E tomavam posse. Nós não podemos permitir que o diabo tome posse daquilo que é nosso. E às vezes ele tenta. Ele tenta tomar posse das suas finanças, ele tenta tomar posse da sua saúde, ele tenta tomar posse da sua alegria, da sua felicidade, da sua paz, do seu casamento tranquilo, de filhos abençoados, do seu ministério, do seu chamado. Eu estou tocando no louvor agora. E hoje, eu já contei isso aqui para vocês, tem circunstâncias que eu falo que o Senhor só vai te fazer entender lá na frente. Minha mulher sabe que eu vivi, não sei, 20 e tantos anos, de trauma, que eu não conseguia pegar um violão para tocar. Não dava conta. E tudo por conta de um desses povos aí, ó. Eu faço questão de contar, porque pode ser que uma hora aconteça com você também. Pode ser que eu faça, está amarrado, em nome de Jesus, mas... Eu me lembro que eu estava numa reunião uma vez, numa igreja, e aí estão lá tocando, eu tocava guitarra, a guitarra bonita, que vocês lembram que aquele irmão tocava aqui. E aí, de repente, o líder do louvor falou assim, para tudo. E aí, paramos tudo. E ele fez o tecladista tocar, fez o fulano tocar, fez o baixista tocar. Até o baterista entrou na roubada. Aí ele fez eu tocar, ele deixou eu por último, de malvadeza. E aí quando eu toquei, ele falou, misericórdia, irmão, esse instrumento, esse som é muito ruim. Mas ele acabou comigo. Ele me jogou assim, lá embaixo mesmo. E ali começou um traumazinho a ser construído. E depois eu passei por uma outra situação. Até que uma hora eu cheguei e falei, você quer saber? Não toco nunca mais. Eu não sei tocar. Agora você quer ouvir qual que é o problema? Eu sabia tocar. Muito mais do que eu toco hoje. Mas criou um trauma. Nós estamos falando desse povo aqui. Do povo que toma posse. Né? Eles têm esse espírito de falsidade, de engano.
Muitas vezes nós entramos debaixo de espírito de engano. Às vezes você é alguém que sabe fazer muita coisa. Às vezes você é alguém que tem muita habilidade, mas alguém diz para você, você é incapaz. Às vezes alguém colocou em você um limitador, dizendo, você não vai dar em nada. Você não vai prestar para nada. Quantas crianças não crescem ouvindo isso, né, Silmar? Você não vai dar para nada, menino. Você é um burro. Ou às vezes não fala tão mal assim, mas elogia o outro. Que é a mesma coisa chamar o outro de burro. Se você fica elogiando só o do lado de lá, você é muito inteligente. Você fica pensando, mas e eu? Você é assim, mas e eu? Sétimo povo, os Jebuseus. Jebuseus significa pisar, esmagar. Esse também é outro espírito que tem andado pelas igrejas. É o espírito de caluniar crente, de falar mal de pastor. Mas quando eu falo de falar mal, eu falei mal de um aqui hoje, mas não é nem desse falar mal. É falar mal questionando caráter, questionando se o pastor está roubando ou não, se ele está andando de carro bonito ou não, se ele comprou casa bonita ou não. Ficar jogando pedra em líder religioso. Ficar questionando a integridade moral da pessoa. Eu quero pedir que no nosso meio não haja isso. Não haja isso. Porque se eu sentar para associar com você, eu com qualquer pessoa que seja, começar a sentar pedra em algum pastor, falar que ele é ladrão, que ele é assim, que ele é assado, quem me garante que um dia você não vai sentar com alguém para falar mal de mim, falar que eu sou ladrão também? Não é? Ser pastor é muito gostoso. Não é fácil, confesso para você. Mas é muito bom. É muito divertido. É muito bom você ter ferramentas da parte de Deus em que você ouve uma pessoa e você consegue, pelo Espírito, dar uma palavra para a pessoa e ela ser transformada. É muito bom você conseguir orar por alguém. É muito bom você conseguir pregar a palavra de Deus para alguém. Mas existem momentos em que a gente é tentado a desistir, tentado a voltar atrás. Todo pastor passa por isso. Não tem um irmão que não passe por isso. Então, ao invés de falar alguma coisa pesada para um pastor, sempre traga uma palavra de incentivo. Minha esposa sabe disso. Não tem ninguém que sobe aqui para pregar que eu falo que foi ruim. Tem. Mesmo que seja. Por quê, pastor? Porque ela se dispôs a estar aqui. O Espírito Santo vai ensinar ela. É Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Não sou eu não dou conta. É Ele quem vai ensinar para ele. Mas pastor, e os cursos que faz? Os cursos ajudam. Mas não tinha seminário teológico quando Pedro foi chamado, quando João foi chamado, quando Mateus foi chamado. É bem verdade que eles estudaram com o mestre, né? Andaram com ele. Não foi? Teve uns que tomou umas cajadadas também ali, assim, amorosa, mas tomou. Mas aí é aquele ponto que Jesus falou, espera o Espírito Santo vir sobre vocês. E Ele vai ensinar vocês, né? Amém? Amém. Vamos só lembrar rapidinho aqui. Repita comigo. Cante a canção da nova aliança. Cante a canção da nova. Cante numa posição de descanso. Cante na posição de E cante para prender os seus inimigos. cante para prender os seus inimigos. Todos esses que se levantarem. Nós vamos amarrar tudo. Amém. Amém? Fique de pé. Vamos orar para a gente encerrar. Ia cantar.